Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição dessa noite, do dia 14 de outubro do ano de 2020, no nosso 13º Fórum de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Esta sessão de hoje terá a participação do nosso conselheiro, ex-presidente, Dr. Marcelo Neves Linhares, e da nossa parte, desde já, o nosso agradecimento ao conselheiro presidente Daniel Hortelado e ao conselheiro Anastácio Cotizias Neto pela brilhante organização desse evento através de videoconferências, totalmente inovador. As videoconferências de hoje serão a primeira videoconferência de telemedicina, que tem como convidado o Dr. Donizete Gianberardino Filho, que é o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. E, em seguida, uma conferência sobre residência médica pela doutora Viviane Cristina Uliana Petterli. Então, o nosso especial agradecimento, né, ao gentil acolhimento do nosso convite, o conselheiro Donizete Dimer Gianberardino Filho. Ele é conselheiro federal pelo Estado do Paraná, é o primeiro, como eu já falei, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. O Dr. Donizete graduou-se pela Universidade Federal do Paraná em 1977, tem especialização em pediatria, nefrologia e nefrologia pediátrica e MBA em gestão hospitalar. É diretor técnico e chefe do serviço de nefrologia do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. É professor de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, presidiu a Sociedade Paranaense de Pediatria e é membro da Academia Paranaense de Pediatria. Presidiu já o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, onde hoje é conselheiro e conselheiro federal. Representou o Paraná na gestão 2014 a 2019, quando coordenou a Comissão Nacional ProSUS. Muito obrigado, então, conselheiro Donizete, pela sua participação. Eu lembro aos participantes que quiserem fazer perguntas sobre o tema exposto pelo nosso conferencista, que o façam através do bate-papo, né? As perguntas ficam ali registradas e nós teremos meia hora de exposição por parte do Dr. Donizete e depois mais 30 minutos dedicados a respostas das perguntas. Então, Dr. Donizete, por gentileza. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, com muita satisfação. Nós vamos trazer um assunto bastante polêmico, mas ele faz parte das nossas vidas hoje. É um assunto que tem muito mais perguntas que respostas, né? E vamos tentar passar para os senhores o atual estado das coisas, ao nosso ver, ao nosso pensamento. Então, o assunto que nos foi dado foi para falar sobre telemedicina. É um estado que é na vanguarda de telemedicina do nosso país. Santa Catarina sempre se destacou por isso. Então, eu vou compartilhar a tela com os senhores para tentar passar de uma forma mais coordenada. Então, agradeço novamente ao convite através do Anastácio, de Vossas Senhorias, e vamos tentar passar algo que seja interessante. Vamos ver se dá certo aqui. Lá na frente. Então, é um assunto que hoje eu assim, vou fazer algumas colocações sobre movimentações sociológicas e que nós passamos, o mundo passa por essas movimentações e a medicina não pode ser diferente disso. Então, as formas de comunicação mudam, as comunicações são muito mais rápidas, são muito mais fluídas, e nesse universo de novas tecnologias, né, a medicina tem que caminhar,
né? A medicina tem que continuar com a sua relação médico-paciente e adaptar toda a tecnologia nova que chega ao exercício da profissão. Então, nesse sentido, nós já colocamos de uma forma clara que a telemedicina é mais um método propedêutico no exercício da medicina. Aqui, nós vamos falar um pouco da telemedicina como continuidade, como necessidade de ferramenta que nós tivemos durante a pandemia, né? Falar alguma coisa sobre esse conceito que eu quis trazer para os senhores sobre mobilidade relacional. Então, isso eu estou trazendo exatamente porque mostra como que a nossa sociedade se comporta do ponto de vista cultural, né? Então, nós temos sociedades com baixa mobilidade e outras com alta mobilidade. Em geral, as que têm baixa são aquelas mais conservadoras, mais cumpridoras de regras, são mais fiéis às pessoas, né? As sociedades com alta mobilidade relacional, as relações tendem a ser um pouquinho mais superficiais, ocorrem em maior número, têm mais intimidade, priorizam mais o indivíduo que o coletivo, ao inverso da outra, tem mais flexibilidade com regras, que é mais ou menos o que nós vivemos hoje. Então, nós vivemos um confronto entre obediência às normas e flexibilidade às normas, né? Isso aqui, o Brasil, então, é o quinto país nesse ranqueamento de mobilidade. O México seria o mais móvel. Os países orientais são, obviamente, os de menor mobilidade relacional, só para trazer isso para os senhores como curiosidade até assim. Aqui, o que aconteceu com a pandemia? Então, nós tivemos as normas de distanciamento social, o vírus chegou, aí nós adotamos teletrabalho, nós, assim, tivemos muitas atividades de comunitárias interrompidas, né? Nós priorizamos atendimentos à distância e evitamos reuniões interpessoais, né? Então, isso mostra o impacto que isso trouxe na nossa produção. Mas, assim, trazendo para os senhores um mapa geral aqui, nesse diapositivo, para mostrar que essa resolução não é feita para consultório médico, ela é feita para toda a população brasileira e todos os serviços médicos prestados no nosso país. Então, temos que lembrar do nosso SUS, veja, 78% da população brasileira que tem SUS, com uma despesa de cerca de 50% praticamente, os outros 47 milhões, um outro 50%. Então, isso representa por si só uma desigualdade, né? Aí, todos os números, nossos fechamentos de leitos hospitalares, o nosso número de leitos de médicos, de leitos por habitantes e, principalmente, a nossa relação de médico por habitante, que hoje está em 1 para 500, Europa é 1 para 300, mas as nossas perspectivas nos preocupam. Hoje nós temos 520 mil médicos em 2020 e provavelmente em 2030 teremos 1 milhão de médicos. E em 2010 nós tínhamos 390 mil médicos. Então isso é algo também a ser considerado no mercado. E por último, antes de entrar na própria telemedicina, falar sobre health tech, sobre as empresas que já lidam com isso, a pré-pandemia, que é o ano de 2019, então é um mercado em crescimento, é um mercado que avança, e nessa data nós tínhamos só cerca de 8% desse mercado dedicado à telemedicina. Tem outras que têm direta relação, que são as ferramentas, a inteligência artificial, a Big Data. Então, assim, para mostrar que isso já estava patente, e por esse motivo que a telemedicina, ela, desde 2002, o Conselho Federal já tinha feito uma resolução
Em 2018, finalzinho, e 2019, ele fez uma nova resolução e que foi revogada por questões de não adequada comunicação entre as entidades médicas, não houve uma aceitação. E hoje temos o conceito de telemedicina, que eu trouxe para vocês o texto da lei. Então, entende-se por telemedicina o exercício da medicina mediado por tecnologia para fins de assistência, pesquisa, prevenção, lesão e promoção de saúde. Já digo imediatamente toda a confusão com a teleperícia, que ela não consta nesse texto da lei dessa forma escrita, por isso que está dando tanta polêmica às interpretações e dessa liberalidade. Aqui, alguns conceitos. Então, nós estamos tratando da comissão de revisão da resolução 2227, que foi revogada, e eu daí trago para os senhores alguns princípios que nós estamos pensando em que vão nortear essa revisão. Aquilo que eu já falei, a telemedicina é um método propedêutico, é um ato complementar da medicina, ela não veio para substituir o médico presencial, ela tem que ser pensada como um agente que facilita acesso e pode trazer qualidade e eficiência. É dessa forma. Quero colocar também algo que é clássico, nós convivemos com o crescimento da tecnologia nos últimos 50 anos, pelo menos. A tecnologia tende a afastar o médico do seu paciente, isso também já é conhecido, mas nós sabemos que o benefício de uma tecnologia está nas mãos de quem opera, de quem usa. Então, é fundamental para a telemedicina ter fiscalização, ter controle, ter mecanismos que nós possamos controlar o comportamento das pessoas, né? E alguns princípios, então, morais, que a telemedicina, entre outros, deve estar fundamentada na autonomia, na responsabilidade, na ética e na segurança, seja do médico e seja do paciente e dos atos praticados. Ela se divide em várias modalidades, né? Todo mundo fala da teleconsulta, mas a telemedicina representa um campo muito amplo. Ela pode ser online, síncrona, ou offline, assíncrona. Então, é uma grande divisão, né? Nós temos como vários tipos de modalidades já praticados. A teleinterconsulta é algo que já vem de uso médico nas duas pontas, onde nós podemos ter uma grande transferência de conhecimento, uma grande transferência de experiências de centros menores para centros maiores, quer dizer, você faz melhoria diagnóstico com os médicos nas duas pontas. O telediagnóstico já está presente entre nós, com a teleradiologia, com a telepatologia, com o eletrocardiograma, eletroencefalograma. A televigilância ou telemonitoramento da mesma forma, isso está vindo muito forte com as ferramentas de monitoramento. Hoje nós temos vestimentas que são instrumentos de monitoramento, temos relógios, temos várias formas de monitorar, principalmente as pessoas que já têm diagnóstico, portadores de doenças crônicas. A teletriagem, que já está presente, seja num médico regulador do SAMU ou da central de leitos, alguma questão. Até orientação, que também é algo que faz parte da prática, isso há uma preocupação com esse termo, que ela não se confunda com a teleconsulta, né? Então, entendemos que a orientação é uma orientação mesmo, ela não pode ser passada como teleconsulta. Nesse sentido, nós discutimos muito sobre a prescrição em teleorientação, que não deve haver para tratamentos específicos, sim para orientação de exames complementares ou alívio de sofrimentos. Vou pular a teleconferência, que seriam para exposição, transferência de conhecimentos em congressos médicos, procedimentos, exposições, técnicas novas que você pode fazer por isso. A telecirurgia, nós hoje temos no nosso país mais de 50 equipamentos de cirurgia
robótica. E, por último, a teleconsulta, né, que é a grande questão, que é a grande polêmica, que é uma grande preocupação. Aqui, eu vou passar agora para uma questão histórica, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque acho que todos os senhores conhecem. Então, nós tínhamos a resolução que está em vigor hoje, de 2002 a 1643, a revogação em fevereiro de 2019, da 2227, abrimos uma consulta pública durante o ano de 2019 para as entidades médicas, recebemos mais de 1.000 colaborações. Quando nós íamos lançar novamente uma nova resolução, chegou a pandemia. E aí, declaração de pandemia mundial, a lei de calamidade pública em 6 de fevereiro, então, estado de calamidade pública. No dia 19 de março, o Conselho faz um ofício se manifestando sobre 3 itens, né, até interconsulta, até orientação e telemonitoramento. No dia seguinte, o Ministério da Saúde faz uma portaria que libera praticamente a telemedicina no nosso país. E, finalmente, em abril, o presidente sanciona a lei da telemedicina, né, e que libera definitivamente. Nesse ponto, nós temos uma questão, porque a Lei 3268 nos faculta a normatização, a fiscalização e o julgamento do exercício profissional. E no primeiro texto dessa lei, o parágrafo 6º foi vetado, onde está escrito que cabia ao término dessa lei, que é transitória excepcional, o Conselho regulamentar a telemedicina. Aí, posteriormente, acho que foi em junho, os legisladores cassaram o veto presidencial e isso voltou para nós. Mas, hoje, como uma lei supralegal a uma resolução, está valendo a lei, né, e que é uma lei transitória, e no seu texto fala que ela deve vigorar enquanto durar a pandemia. Se alguém perguntar quando vai terminar a pandemia, eu não vou saber responder. O único dado concreto que nós temos é que a lei de calamidade pública encerra dia 31 de dezembro desse ano, mas pode ser renovada principalmente pelos ajustes orçamentários que o nosso país pode precisar. Aqui, novamente, como lembrança, nossa velha resolução, onde ela faz uma definição já de telemedicina, ela dá ênfase principalmente ao sigilo, à guarda de dados, e hoje isso está muito valorizado pela vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso é muito relevante, algo que nós sempre falamos, principalmente esses mais antigos como nós, de que o sigilo, a importância do sigilo na relação médico-paciente, as informações de um prontuário pertencem ao paciente, e nós, médicos ou estabelecimentos, somos seus guardiões. Então, isso, na Lei Geral de Proteção de Dados, leva a uma importância maior ainda. Então, falava muito sobre essas normas técnicas, sobre os níveis de segurança, né? Falava já da corresponsabilidade entre 2 médicos, o que estava presencial e o outro que estava sendo consultor, né? Em seguida, a própria revogação, a comissão de revisão que foi instaurada, a lei de calamidade pública. Então, essa lei serve para o país ter um orçamento de guerra, então, por isso que todas essas licitações foram dispensadas, com as consequências que todos os senhores conhecem, acho que em todos os estados brasileiros. Aqui, o histórico, então, nesse momento do dia 19 de março, o Conselho Federal se manifesta sobre aqueles 3 itens que nós falamos, sobre orientação, que seria uma orientação e encaminhamento, o monitoramento e a teleinterconsulta. A seguir, eu trouxe os principais itens da portaria 467, onde ela define novamente as ações da telemedicina, né? Fala que a intenção desta portaria é para a pandemia Covid, né? Coloca novamente todos os princípios éticos e todas as normas
que já são existentes no Código de Ética nossa sobre registro em prontuário, todo ato médico tem que ser registrado. Coloca ainda mais a questão desse registro e começa a ter as plataformas de prescrição, principalmente, eu acho que nos 3 estados do Sul, os conselhos regionais fizeram plataformas de prescrição, no Rio de Janeiro também, o que ajudou muito os médicos na emissão de atestados, receitas, exames, pedido de exames complementares, né? Tudo isso de uma forma ainda que não estruturada. Então, essa forma disruptiva que a telemedicina trouxe para a telemedicina, que o vírus trouxe para a telemedicina, não nos propiciou nós estarmos assim, com toda a estrutura de nível de segurança, com assinaturas digitais para todos os médicos, porque, eu repito, as formas de comunicação por WhatsApp, Facebook, são apenas e somente formas de comunicação. Elas não servem como registro de prontuário médico. Então, isso é muito importante por sua fragilidade do sigilo. Aqui, continuando com a portaria, a necessidade, então, da assinatura padrão ICP Brasil. Nesse momento, os conselhos, por exemplo, fazem uma assinatura um pouco menos qualificada, que é a R-Code, mas que é muito melhor que qualquer carimbo, né? E que aí os dados que você tenha, então, que todos os dados seja sobre a segurança dos dados, seja no sigilo, seja na privacidade, seja na intimidade, seja na transmissibilidade. Então, a própria plataforma e o próprio prontuário médico, que são 2 instituições distintas que podem se comunicar ou não, elas têm que estar protegidas por um nível de segurança. Aqui, a lei da telemedicina, novamente, com a definição que nós já colocamos para os senhores, novamente o item pertinente à guarda, manuseio, transmissão, confidencialidade, né? Novamente as responsabilidades solidárias. E aqui agora nós entramos no que nós estamos discutindo muito na revisão dos nossos artigos sobre os princípios que nós queremos colocar. Então, trazemos primeiro o princípio da autonomia. Então, nós defendemos que só deve fazer telemedicina o médico que queira fazer telemedicina. E, da mesma forma, o paciente que queira ser atendido por telemedicina. Nós não devemos permitir que o médico seja obrigado a fazer telemedicina, a usar determinada plataforma, ele tem que ter essa liberdade, ele não pode ser escravo das plataformas, e o paciente, da mesma forma, não pode ter uma restrição de direito e dizer, ó, esta especialidade aqui é só por telemedicina. Isso também não é correto. Então, nós queremos, sim, a telemedicina para dar acesso, e não para substituir a presença do médico. E como nós estamos falando de autonomia numa relação médico-paciente, que é o principal valor da nossa profissão, é necessário, obrigatório, um termo de consentimento livre esclarecido. Então, qualquer atendimento, particularmente na teleconsulta, a necessidade de que o médico estabeleça os limites que tem um atendimento à distância, né? Então, ele tem limites, ele não é a mesma coisa, e informar ao seu paciente que esse atendimento pode precisar ser revertido para o atendimento presencial e, eventualmente, pode não ser resolutivo. Isso tem que estar muito claro, né? E, novamente, aqui, as plataformas com os níveis de segurança serem estabelecidos. Então, a autonomia é muito importante. Aqui, nós vamos, então, para os itens da responsabilidade e da ética. E aí eu trago isso de uma forma apaixonada. Eu acho que a nossa profissão ela é dependente da relação médico-paciente, é o principal valor da nossa profissão, é com ela que nós estabelecemos a confiança necessária, que é um remédio maravilhoso para o tratamento de várias situações. Por isso que a resolução não pode perder a pessoalidade do médico e seu paciente. Nós não podemos permitir que transformem anúncios de telemedicina em cartões de benefício de seguradoras e outras empresas de saúde. Isso tem que ser combatido, né? Isso
o médico tem que saber quem é o seu paciente e o paciente tem que consultar com aquele médico, né? Que nós defendemos principalmente a telemedicina para seguimento e monitoramento, né? Nós podemos ter um primeiro atendimento à distância em telemedicina, mas ele tem que ser a exceção e não a regra. Nós não podemos transformar a medicina num produto de balcão. Aqui, princípio da segurança. Então, inicialmente, a segurança do paciente, seja na qualidade do diagnóstico que ele tem que receber e na sua linha de cuidado. Isso é, qualidade da assistência. O paciente tem que ter sigilo dos seus dados, sigilo das suas informações. A sua consulta tem que ter intimidade e privacidade. Nós temos que preservar o mesmo clima, o mesmo ambiente de um consultório, a mesma intimidade. E, basicamente, o paciente tem direito à proteção de seus dados pessoais. Então, o princípio da segurança é muito forte e é uma segurança da responsabilidade. Aqui, a segurança do ato médico. Então, o médico tem que ter consciência dos limites do ato à distância, ele tem que fazer o termo de consentimento sempre, todo ato médico tem que estar registrado em prontuário, né? E que ele tem que saber que ele tem o dever de proteger as informações privativas dos seus pacientes. E também tem que estar preocupado com a sua prescrição, que ela não sofra adulterações. Então, tudo isso é importante, né? E os princípios da segurança dos dados. Então, o médico tem, caso ele queira fazer telemedicina, a sua plataforma, seja de transmissão ou de prescrição, tem que ter os níveis de segurança 2, e que o prontuário médico pode ser, sim, eletrônico, mas pode ser até de uma outra forma mais simples, que ele pode transcrever durante a sua consulta, seria o seu prontuário. A grande questão que preocupa é de que grandes grupos possam pretender que eles determinem a plataforma que vai usar e, ao mesmo tempo, determinem o prontuário, de tal forma que o médico perca essa situação e ele passa a ser simplesmente um agente de informação para essa empresa. Isso nós temos que combater e a plataforma, não é possível que o médico tenha que atender a cada convênio uma plataforma distinta. E eu coloco como item de segurança a segurança da remuneração. E se nós perdermos a relação médico-paciente, nós temos um risco de desmonetarização da nossa profissão. Aqui eu trago isso para que, se o médico perguntar, mas eu queria fazer telemedicina, como que eu devo raciocinar? Então, eu acho que ele tem que pensar se ele quer fazer telemedicina, ele tem que pensar se os pacientes querem ser atendidos por telemedicina, se ele vai atender os pacientes só conhecidos por telemedicina, que é o mais recomendável, os pacientes novos não, se ele vai atender convênio ou não, se ele vai atender particular ou não, é uma decisão da autonomia, então o médico tem que pensar. E se ele decidir por telemedicina, ele tem que fazer o seu atendimento muito próximo a todo o clima que ele cria em seu consultório. Uma privacidade, intimidade. A sua secretária, quem auxilia, tem que ter algum conhecimento de internet para poder ajudá-lo. Os seus equipamentos, por mais simples que sejam, o médico tem que definir a qualidade da sua conexão, a resolução da câmera, o microfone, são coisas simples, mas ele tem que se preocupar, porque é o trabalho dele. E é um trabalho para um atendimento à distância. Então, tudo isso influi muito numa perspicácia de dados, né? Aqui ainda, ele tem que daí fazer toda uma validação, quer dizer, como que o paciente agenda, como que ele faz o termo de consentimento, como que ele paga, como que ele retorna. Então, todo o fluxo tem que ser feito. Todo paciente sai com o seu resumo de atendimento, por exemplo. O próprio termo, novamente, que te traz para reforçar a importância. A escolha de uma plataforma com níveis de segurança 2 de criptografia. A certificação digital que nós estamos caminhando hoje, a um movimento já de 2 anos, o Conselho Federal
tem batalhado muito e ele hoje já é reconhecido como uma autoridade registradora. Ele não é uma autoridade certificadora. Quando nós colocarmos isso em todos os conselhos, com certeza o valor da certificação das assinaturas vai cair ainda mais. Nós fizemos recentemente o próprio Conselho Federal, aos moldes dos conselhos regionais, mas com certificação digital, fez uma parceria com o Conselho Federal de Farmácia e TI, e também tem uma plataforma de prescrição. Então, é preciso que você saiba aonde usar. E o próprio prontuário, com as mesmas características que nós já falamos também. Aqui eu vou trazer só coisas rápidas, porque isso faz parte da nossa vida. A modernidade está presente e nós vamos estar com a telemedicina, queremos ou não, mas nós temos que, ela é um ato complementar, nós temos que fazer a telemedicina trabalhar para nós e não nós sermos empregados da telemedicina. Aqui, os itens que estão acontecendo no nosso mundo: Big Data, inteligência artificial crescendo todo dia, internet das coisas. Quando chegar o 5G, a velocidade vai melhorar ainda mais, vai ser uma coisa incrível. E a telemedicina está nesse grande jogo aí que eles chamam de saúde 4.0. Aqui temos aquilo que a gente trouxe já, então, todas essas questões que hoje você estuda e que influenciam a vida das pessoas e, por conseguinte, a saúde das pessoas. Nós estamos caminhando para uma saúde conectada. Então, todo mundo tem alguma conexão, de alguma forma, e há uma interação nisso tudo com um grande banco de dados, alguns com interesse comercial, outros com alguns interesses de saúde mesmo, mas é um novo mercado que tem, e nós médicos estamos nesse meio. Aqui, novamente, a mesma questão, então, é uma revolução digital, nós temos seja da prevenção, seja do manejo, seja do diagnóstico, seja dos wireless. Então, cada vez mais, com certeza, nós vamos ter novas tecnologias para minimizar a ausência do exame físico. Temos hoje equipamentos que fazem otoscopia, horoscopia, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, quer dizer, só faltou a palpação de alguma forma assim. Então, algumas especialidades vão ter mais facilidade, outras menos, né? E isso já está presente no nosso meio. Então, temos uma revolução digital, uma revolução genética de diagnósticos. Aqui os aplicativos móveis que vocês conhecem, aqui está o TytoCare, está o Watch e várias outras formas que já estão presentes no mundo, ultrassom à beira de leito, mas eu termino, nesse momento, com uma forma que eu acho que tudo isso nós temos que parar para pensar e olhar para esse quadro e ver aonde nasceu a nossa profissão e por que ela existe há milhares de anos, pela vinculação interpessoal. Vejam que a luminosidade desse quadro ilumina os dois atores principais, que é o médico e sua pequena paciente, a família ao lado. Então, nós temos que usar toda a tecnologia, mas nós não podemos perder a pessoalidade e a relação médico-paciente. E os médicos devem defender isso. Então, a telemedicina, o que é? É um ato complementar, é uma nova propedêutica e nada mais. Mas para isso acontecer, nós temos que tratá-la dessa forma e temos que nos empoderar e não perder a pessoalidade do ato médico. Então, é por esse caminho que nós estamos indo, nessa revisão da resolução que foi revogada e que vai ter algumas alterações, e a ideia é que a gente consiga publicá-la até o final do ano, mesmo que no último artigo esteja escrito assim: entrará em vigor ao término da pandemia, que eu não sei quando vai terminar, mas se nós ficarmos calados, as coisas vão acontecer e nós não vamos poder controlar. Então, nós vamos precisar nos posicionar com essa resolução a entrar em vigor quando a lei, que é transitória e excepcional, for encerrada. Então, eram essas minhas palavras.
espero não ter sido cansativo e monótono, porque é um assunto que vai suscitar muitas perguntas e ele não tem fim, ele tem, repito, ele tem muito mais perguntas que respostas. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, doutor Donizete, pela excelente apresentação. Eu acho que o tema realmente é bastante palpitante. Muitas das possíveis perguntas já foram até respondidas, né, na sua apresentação, mas talvez valha a pena a gente repisar alguns tópicos para que fiquem bem claros. Nós tivemos talvez mais comentários do que propriamente perguntas, muitos comentários externando preocupação com relação a essa nova modalidade de atendimento, né? Mas eu gostaria de colocar alguns questionamentos, né, que talvez o senhor possa nos auxiliar, né? Uma das perguntas seria o fato, né, como nós vamos nos posicionar enquanto Conselho Federal, Conselhos Regionais, diante de inúmeras modalidades de atendimento, de telemedicina, que surgiram durante esse período da pandemia, né? Ficou muito bem claro na sua apresentação que a manifestação do Conselho Federal, assim como a própria lei, né, que orienta a telemedicina, ela está bem clara no sentido de transitoriedade, né, que é durante a pandemia. Mas nós observamos o surgimento de inúmeras plataformas, né, diversas plataformas sendo oferecidas para a prática da telemedicina e um grande afluxo de ofertas de atendimento nessa modalidade, ou seja, planos de saúde, clínicas, passando a oferecer a telemedicina, a possibilidade da teleconsulta, na verdade, né? E inclusive operadoras de plano de saúde. Como que nós vamos nos posicionar e lidar com isso que provavelmente denota aí uma demanda reprimida, não sei, talvez seja um caminho que já estivesse para ser trilhado aí pela medicina no Brasil, e como é que nós vamos, qual a sua opinião a respeito disso? Veja, aqueles princípios têm exatamente essa ideia. Então, assim, a princípio, nesse item que é o mais polêmico da teleconsulta, há um consenso, pelo menos, lógico que toda proposta de resolução passa pela cabeça de 28 pessoas. Então, eu posso responder por 28 avos, né? Igual Anastácio também, mas 28 avos. Então, assim, mas a princípio, né, nós entendemos que a primeira, assim, a teleconsulta, ela pode ser feita quando a primeira consulta for presencial. Então, nós defendemos isso. Né? Perfeito. O resto é exceção. Né? Por isso que eu fiz aquele comentário de uma clareza na orientação, porque você poderia ter uma coisa híbrida da seguinte forma, por exemplo. Então, da mesma forma que eu tenho uma consulta presencial e depois eu faço o acompanhamento e seguimento de um diagnóstico firmado e consolidado, de uma relação médico-paciente consolidada, e esse intervalo é de, no máximo, 6 meses para que tenha outra consulta presencial, eventualmente nós poderíamos aceitar que você fizesse primeiro uma teleorientação complementada por uma consulta presencial, uma forma híbrida, mas num intervalo de tempo que fosse curto, 7 dias, 10 dias, que você pudesse resolver isso assim. Então, há uma grande preocupação com isso, mas o que nós podemos colocar é que aí tem dois aspectos que são bem críticos assim, que é o aspecto do território do médico, que ele atua em telemedicina, então a resolução é para território nacional, não é para médicos brasileiros ou estrangeiros, né? E que, colocando a primeira consulta presencial, nós conseguiríamos resolver
que a segunda consulta poderia sim ser... então, por exemplo, um paciente veio consultar um médico em Florianópolis e ele mora em Porto Alegre. A primeira consulta foi em Florianópolis, mas ele pode fazer as teleconsultas de Florianópolis para Porto Alegre, mesmo que esse médico catarinense não seja registrado no Rio Grande do Sul. Então, são alguns conceitos assim. Agora, nós vamos ter pressões de mercadológicas, por isso que eu coloquei aquilo no início, que nós temos que nos posicionar. Então, por isso que nós traçamos alguns princípios, que é o princípio de defender a pessoalidade e defender a autonomia, porque é lógico que nós vamos ter as mega empresas adquirindo plataformas e impondo aos médicos uma lógica de mercado. Por isso que eu frisei do número de médicos. Então, é um equilíbrio de mercado. O Conselho tem capacidade de normatizar, mas ele não pode fazer cerceamento de mercado. O senhor já sabe alguns reveses que nós tivemos com o CADE. Toda medida restritiva que nós fazemos à livre concorrência, nós somos multados pelo CADE. Desde que nós tivemos que mudar a resolução de clínicas populares por uma ação do CADE, né? Uhum. Não sei se eu lhe respondi. Não, perfeito, perfeito. Isso até é mais no sentido de alerta, né? Porque houve um grande afluxo de surgimento aí de plataformas sendo oferecidas aos médicos para a prática da telemedicina, muitas operadoras oferecendo também aos pacientes a possibilidade de atendimento por telemedicina, né? A teleconsulta. Então, isso é uma realidade. E isso acaba implicando também, doutor Donizete, na questão que, embora não seja da competência dos conselhos federal nem regionais, mas o senhor já falou, e eu gostaria de destacar, é a questão da remuneração do trabalho, né? Que vai certamente levar uma desmonetarização, ou seja, muito provavelmente vão pagar menos, né, pelo trabalho do médico, né? O que nós colocamos que é assim, a responsabilidade de uma consulta presencial e uma não presencial é a mesma. Sim. Então, com esse princípio, nós defendemos que o valor tem que ser igual, né? Até porque fica muito difícil ser diferente disso. Então, nós não... em geral, o atendimento por telemedicina não vai baixar custo do consultório médico, porque provavelmente ele vai continuar com o seu consultório e alguns pacientes ele vai atender por telemedicina. Então, não vai ter nenhuma redução de custo para o médico. A consulta de telemedicina, ela costumeiramente leva mais tempo do que a presencial. Então, não tem nenhuma situação. Justificativa. É melhor para o paciente, sim. Então, mas nós defendemos o mesmo valor, sim, né? Agora, as lógicas de mercado que nós vemos aí, com essas seguradoras funcionando como cartão de desconto ou cartão de benefício, vendendo acesso à consulta de telemedicina. Então, esses preços que nós vemos é o preço do acesso à telemedicina, né? Paga R$20, R$30. Não é... Aí você vai ter um atendimento que eu não sei se é por médico ou não é por médico. Então, nós temos que vender a importância da pessoalidade. Nós temos que vender para a sociedade que ele tem que saber que do outro lado está um médico formado, bem formado. Perfeito, perfeito, perfeito. Uma outra consideração minha é com relação à possibilidade maior do surgimento de acusações de erro médico, né? O médico, a substituição da consulta presencial por uma consulta virtual, e é como o senhor muito bem destacou, a consulta virtual ela deve suceder uma consulta presencial, né? Porque se você for fazer tudo do ponto de vista virtual, o risco de acontecer algum incidente técnico nesse atendimento é maior, né? O outro problema que eu
até trouxe um dos primeiros slides mostrando todo o panorama do nosso sistema de saúde no Brasil, que é um sistema muito desigual, né? Um país continental, é de que essa resolução tem que atender às necessidades do SUS, que é um sistema, né? Então, eu acho que para o SUS é uma grande oportunidade de integração, é uma grande oportunidade de organização. No sistema suplementar, que é 22%, nós já temos um grande grupo deles que funciona de uma forma de médicos contratados, né? Então, nós temos aí sim essa fatia, que eu não sei se é de 15%, mais ou menos, que é dos consultórios médicos, né? Então, toda a preocupação tem que ter, essa resolução tem que atender todos esses propósitos, né? Então, isso é importante também. Então, que nós coloquemos que nós temos que proteger o médico e proteger a qualidade do atendimento prestado. Nós não podemos enganar a sociedade. Nós somos ainda a profissão de mais confiança da sociedade. Perfeito. Doutor Vicente? Pois não, doutor Marcelo. Eu gostaria de perguntar ao doutor Donizete se o CFM pretende criar alguma plataforma própria para teleconsulta. Veja, é uma questão de investimento. Eu acho que é algo para ser pensado numa plataforma. Pensar no prontuário já é um pouco mais complicado, porque você vai precisar de uma estrutura de banco de dados muito robusta, né? Eu acho assim. Mas se nós já fizermos uma plataforma de prescrição, eventualmente, eu acho que cada conselho, de acordo com a sua capacidade, ou o próprio Conselho Federal, poderia fazer um estudo de impacto disso. Eu não tenho conhecimento tecnológico para te responder qual é a viabilidade disso, mas, com certeza, seria muito mais seguro o médico entrar numa plataforma do seu Conselho de Medicina e trabalhar por lá. Isso não tem nem dúvida disso, né? Mas nós vamos ter várias plataformas e vai ter uma grande tendência que as grandes operadoras vão querer suas próprias plataformas e, ao mesmo tempo, querer o próprio prontuário. Isso vai colidir com os interesses do consultório médico, né? Nessa questão aí de dados do paciente. Isso é muito importante. Nós defendemos que o médico possa escolher a sua plataforma. Então, se os conselhos tiverem tecnologia e custo para desenvolver um tipo de plataforma desta, seria possível. Eu acho que um prontuário, se ele for um prontuário mais simples, que só registre dados, seria fácil. O mais complicado são gravações de vídeos e de imagens. Daí você teria algo muito pesado e seria de maior custo, né? Então, por isso que tem algumas perguntas que estão falando aqui de gravação. A decisão de gravação é importante, porque o médico que decidir gravar, ele vai ter que guardar a gravação por 20 anos, né? Isso custa para ele. Dado de prontuário, né? É verdade, é verdade. Perfeito. Eu não sei se tem mais algum questionamento. Eu destaco ainda também, né, doutor Donizete, a questão das teleinterconsultas, né? Que essas não foram afetadas e elas são bastante usadas no nosso país aí com dimensões continentais, né? Em que um médico especialista passa informação para outro médico, né, localizado mais remotamente, sem todos os recursos, e isso não foi absolutamente afetado por, né, isso continua e eu acho que é bem-vindo, né? Não, eu acho, por exemplo, assim, vamos imaginar uma UTI de Florianópolis que tem um intercâmbio com uma UTI neonatal de uma cidade de pequeno porte, por exemplo, assim. Então, sim, essa experiência pode ser trocada e você coloca daí linha de cuidados, protocolos, quer dizer, você transfere conhecimento
assim, e dá mais qualidade para o atendimento prestado. Então, nesse sentido, da telemedicina em grandes sistemas de saúde, ela tem tudo para ser benéfica, né? As nossas preocupações são na lógica de mercado estabelecida hoje, que é uma lógica de mercado muito complicada. Eu hoje até ali aí com uma grande corporação que está comprando várias escolas médicas, está investindo também em plataformas. Quer dizer, então, você tem o mesmo dono fazendo uma fábrica de médicos e, ao mesmo tempo, vendendo plataforma. Tudo isso é assustador, porque ocorre com uma velocidade tal e nós somos normatizadores éticos, né? Mas nós não somos reguladores de mercado, né? Então, isso é algo que não assim, o médico tem que ter a inteligência e a clareza de que os conselhos regionais não conseguem mudar uma lógica de mercado, né? Perfeito, ótimo. Muito obrigado. Doutor Marcelo, mais algum questionamento? Não? Então, mais uma vez, doutor Donizete, eu acho que não existe mais nenhum questionamento. Nós agradecemos o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, através da sua diretoria, do seu corpo de conselheiros, toda a medicina de Santa Catarina, né, agradece assim, enormemente a sua participação, a participação e o apoio que nós temos tido do Conselho Federal de Medicina, né, seja diretamente através dos nossos conselheiros, seja através das ações efetivas do Conselho Federal de Medicina, e transmita ao nosso presidente Mauro o nosso grande abraço aqui dos catarinenses, e muito obrigado pela sua participação. Imagine. Boa Muito noite. obrigado pelo convite, agradeço muito poder participar. É um estado irmão, com uma cultura muito próxima, e nós estamos aqui à disposição para qualquer questionamento. O meu setor, a primeira vice-presidência, atende às câmaras técnicas e comissões, então eu sou um servidor de vocês, muito obrigado, e me honrou muito poder falar. Sei que é um assunto que não termina, não tem solução, e nós trouxemos o que nós estamos pensando nesse momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, conselheiro. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Conselheiro Marcelo. Obrigado, doutor Vicente. Eu vou desativar aqui o seu som. Mais uma vez eu saúdo aqueles colegas da medicina de outras áreas que estão assistindo e que entraram logo um pouquinho depois do nosso início. Vocês veem que realmente temas muito interessantes e muito atuais que nós estamos presenciando, brilhantes palestras desde ontem. Hoje também o doutor Donizete já falou muito bem. Teremos agora a doutora Viviane Petterli, que é secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, que vai nos falar sobre o tema residência médica. E eu lembro mais uma vez que amanhã nossa palestra iniciará às 18 horas, com um convidado internacional que falará sobre bioética. Então, eu passo a palavra agora à doutora Viviane. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença. Nos sentimos muito honrados pela sua participação. E a senhora tem seu tempo de 30 minutos e para que a gente possa discutir depois as dúvidas que surgirem. Obrigado, doutora Viviane, a senhora tem a palavra. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Marcelo. Né? Em nome do doutor Anastásio Cotizias, que é conselheiro dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, eu saúdo os demais colegas aqui presentes. Né? Peço desculpas pelo atraso, realmente foi um problema. Eu saí de uma reunião de Zoom, então houve um pequeno conflito de acesso. Vou fazer a projeção do que eu preparei hoje para a gente conversar aqui, né? Sem maiores delongas. Só um instante. Eu acho que vou fechar, tá? Só um instantinho para poder acessar novamente.
Vou iniciar a tentativa de projeção. Pronto. Não sei o que está acontecendo. Grazi, alguma sugestão, Grazi? Aqui está como que a senhora está compartilhando, mas... Vocês já conseguem ver a palestra? Eu não consigo. Não. Não, pois é. Então, vamos tentar abrir aqui do... Pronto. Deu. Já foi. Vou colocar no modo de apresentação de slides. Ok. Então, podemos começar. Então, eu represento aqui hoje a Comissão Nacional de Residência Médica. O objetivo dessa apresentação, na verdade, é divulgar um pouquinho, né, do trabalho que é realizado por esse conselho, né, e todo o escopo da residência médica no Brasil. Na verdade, quando a gente fala em residência médica, vou só minimizar aqui para não atrapalhar a visualização dos senhores. Quando a gente fala em residência médica, na verdade, nós estamos falando, né, dessa grande maquinaria, digamos assim, né, dessa complexidade de atores envolvidos nesse processo, né, e esses atores, desde as matrizes, a gestão, todo o processo que faz parte dessa questão da residência médica, né, é o que gira em torno do tema. Mas, na verdade, a gente poderia, né, aproveitando a fala do Dr. Donizete em relação à telemedicina, dividir a Comissão Nacional, apesar de todos esses elementos e todos esses atores, dividir em dois polos, né, digamos assim, o polo duro, efetivamente, da condução dos processos, em que a gente vai falar sobre legislação, vagas, financiamento de bolsas, né, gestão, sistemas, né, e o polo, digamos assim, né, o software, a questão do objetivo da formação residência médica, né, que envolve matriz curricular, que envolve a preceptoria em si, que envolve avaliação de programas, avaliação individual do médico residente, né, e todo esse processo. Coordenado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, vou iniciar a apresentação mostrando, eu ainda não me organizei em relação aqui à janela. Vou minimizar, então, a minha visualização. Nós podemos começar essa apresentação só situando um pouco, né, aos senhores e ao Brasil, em geral, quando fala de residência médica, do que nós estamos falando, né? Os números em si. Hoje em dia nós temos, né, cadastrados mais de 46 mil médicos residentes através do sistema da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Há um número maior de vagas autorizadas, a gente pode dialogar um pouquinho em relação a isso, né? Desenvolvido em mais de 7 mil programas de residência médica distribuídos pelo Brasil, né? Coordenados por 843 coremes e, digamos assim, representados dentro da esfera, né, da Comissão Nacional por 27 serems, né? Bom, quando a gente fala de residência médica, a gente precisa qual o norte, né? Qual o norte desse programa? Para que existe? Para que um médico graduado, ele vai, né, digamos assim, se submeter a um processo de educação continuada, de especialização, né? O objetivo dessa formação, ele está registrado, né? Ele está regulamentado através da Lei 6932 de 81, né, que dispõe sobre as atividades do médico residente, e o artigo 6º, ele é bem claro quando diz que os programas credenciados, né, que estão aptos, digamos assim, a formar novos especialistas, eles vão conferir títulos em favor dos médicos, títulos tanto para fins legais junto ao Sistema Federal de Ensino, que é o Ministério da Educação, e ao Conselho Federal de Medicina. Então, quando a gente está falando em relação a esse título, né, de especialista, o objetivo da formação, que seria oferecer um título de especialista, né, que dê aptidão para exercício, né, profissional junto ao Conselho Federal, a gente está falando de uma boa prática médica, né, que o objetivo da formação ele tem que estar atrelado à garantia dessa boa prática médica, né? Então, um exercício profissional ético, uma adequada formação técnica e humanista, né? E garantia de serviços seguros e de qualidade à população. Nessa apresentação, eu utilizei algumas imagens, né, algumas fotografias dos serviços de residência médica que foram disponibilizados pela Serem, né, de Santa Catarina, a professora Deli, tá? Então, algumas imagens que os senhores vão ver representadas nessa apresentação representam alguns serviços de Santa Catarina.
né? E sem querer colocar num top 10, digamos assim, né, do Twitter, mas eu vou numerar, fazer uma colocação de 10 itens relacionados à residência médica para a gente ter um entendimento geral desse processo. Então, o primeiro item seria, né, a legislação. Nós temos uma legislação inicial, né? O primeiro decreto da residência médica no Brasil foi de 77, que regulamentou essa modalidade de ensino atrelada ao Ministério da Educação. Esse decreto ele foi substituído mais de 30 anos, em 2011, através do decreto 7562, né? Que regulamenta as atribuições da Comissão Nacional de Residência Médica. A lei que é efetivamente, né, utilizada como regramento até hoje, né, é a Lei 6932 de 81, né, que denomina a modalidade de ensino de pós-graduação, que regulamenta como sendo um treinamento em serviço, exige profissionais de elevada qualificação profissional, que sejam seus tutores para formação, né? Além disso, ela delega à Comissão Nacional de Residência Médica, tanto as instituições quanto aos programas, a questão da modalidade de certificação dessas especialidades no Brasil, né? E essa certificação das especialidades, né, ela vem muito alinhada com a resolução 2221, né, que atualizou a relação das especialidades médicas e áreas de atuação através da Comissão Mista de Especialidades, que tem representante tanto da MB, quanto do CFM, quanto da Comissão Nacional de Residência Médica, né, e ela é utilizada efetivamente. Então, é um processo de construção em conjunto, né, com todas essas entidades, de modo que a comissão mista, ela alimenta os atos autorizativos, ela alimenta o regramento para atos autorizativos, para credenciamento de novos programas, da mesma forma, né, a Comissão Nacional de Residência Médica discute, avalia, né, a questão das especialidades médicas. Bom, a Comissão Nacional em si, para que muitos, né, falam que a Comissão Nacional, às vezes confundem um pouco com o Executivo, o Ministério da Educação, mas a Comissão Nacional, na verdade, eu trouxe um organograma para poder ficar mais claro, aonde que nós estamos, né, qual caixinha em que essa comissão, no Brasil, ela está instituída dentro do Executivo. Então nós temos o ministro, temos a Secretaria de Educação Superior, temos a Diretoria de Desenvolvimento, né? E temos a coordenação, duas coordenações, a Coordenação Geral de Residências em Saúde, né? E a Comissão Nacional de Residência Médica, ela está aqui, nesse momento, né? Através das suas instâncias estaduais, como a Serem e a Corem. Então, há um regramento em relação a isso. Nós estamos ligados ao Ministério da Educação, por ser uma pós-graduação, né? Mas, efetivamente, é um colegiado, né, que tem autonomia em relação à gestão dos processos. Só um instante. Bom, mostrando mais claramente como é que é essa estrutura para que muitos, né, eu sei que muitos já estão bem habituados com o tema, e agora a gente percebe que muitos também não têm entendimento de como quando fala Comissão Nacional de Residência Médica, do que nós estamos falando. Então, é um conselho, né, nós temos 12 membros, de forma paritária entre as entidades médicas, né, e os representantes da gestão. Então, nós temos representantes do Executivo, do MEC, do Ministério da Saúde, sendo que o presidente da Comissão Nacional, ele é o secretário de Educação Superior, né? Só que, para esclarecimento, na verdade, esse colegiado, ele tem autonomia decisória, semelhante ao Conselho Nacional de Educação, colocando num escopo, assim, numa comparação até um pouco mais ampliada, tá? E depois dessa deliberação dos membros, o presidente, como um ente do executivo, ele faz encaminhar para que isso se transforme em regramentos palpáveis, resoluções, portarias, decretos e leis, tá? E, paralelo a isso, nós temos as instâncias auxiliares, que não fazem parte da Comissão Nacional em si como regramento de voto, né? O doutor Anastásio Cotizias, ele é este representante do CFM no momento no Conselho, assim como eu sou a secretária executiva. Bom, a Comissão Nacional de Residência Médica, ela tem um calendário anual de reuniões, né? Muitos também associam a Comissão Nacional de Residência, só um instantinho.
associam Comissão Nacional de Residência apenas a reuniões plenárias que ocorrem mensalmente, mas o trabalho dos conselheiros e de toda essa equipe gestora, todas essas instâncias auxiliares de apoio, ele é contínuo durante o ano, 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Todas as atas, resoluções, todos os processos são públicos, eles estão no site, no portal do Ministério da Educação. Lá também no portal do Ministério da Educação está bem visível a todos de conhecimento, todos os processos, atos autorizativos, denúncias, irregularidades, todo trâmite que deve ser seguido pela Comissão Nacional de Residência Médica para finalização do processo. Então, né, a gente percebe, fala, há uma morosidade, às vezes, nas consultas que são realizadas, né, mas nós temos que entender o escopo de construção desse processo, dessa oportunização que as entidades têm de, junto com o executivo, tomar o processo decisório. E o regramento que é seguido. Bom, a partir do ano final do ano passado, né, o MEC instituiu uma estrutura regimental nova através desse decreto, o 10.195, em que aquela diretoria, ela acabou abarcando mais algumas das competências da Comissão Nacional, né? Então, o executivo, isso gerou até no início do ano, e até depois todo um processo, né? Seria a primeira parte para uma extinção da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Essa questão ela já foi sanada, já foi bem explicitada pelo próprio Ministério da Educação. Na verdade, é uma forma de dar celeridade aos processos dentro da Comissão Nacional e instituindo, né, ela dentro de um escopo da diretoria. Este é o sistema, né, para muitos que não têm acesso direto, não são supervisores, corenes ou coordenadores estaduais da residência médica, mostrando aos senhores que esse é o sistema da Comissão Nacional, onde todo o registro, né, de qualquer médico que se habilite num processo seletivo, que também tem um regramento específico, e faça a entrada, ele fique registrado e o acompanhamento desse residente dentro do CCNRM. Bom, o outro, então, informação seria o que seriam essas comissões estaduais de residência médica, né? Então, elas são constituídas em cada estado por uma diretoria executiva, um conselho deliberativo e um plenário, um presidente e vice-presidente, né? Ou seja, é importante todos se informarem dentro dos seus estados, quem são os representantes dessas comissões estaduais, né? Participarem, porque essas reuniões, elas também são públicas no mesmo escopo, né, da Comissão Nacional, então, acesso a isso, e para essa aproximação em relação à Comissão Nacional, né? Então, aqui é só demonstrando todas as regiões brasileiras, todos os estados representados, né, pelos seus coordenadores, né? Não são só flores, as comissões estaduais de residência médica, elas precisam de uma regulamentação, né? Que isso já foi colocado diversas vezes pelos órgãos do Executivo, tanto o MEC quanto o Ministério da Saúde, elas precisam realmente de um apoio para conseguir fiscalizar mais de perto os programas e trabalhar mais próximos, porque há um regramento em relação a funcionamento, mas as condições para o funcionamento ainda estão muito aquéns do que nós precisamos para as comissões estaduais. Por sua vez, as COREMES, que são as comissões de residência médica, elas estão instituídas dentro dos hospitais, dentro das instituições, dentro das unidades que vão ofertar os programas de residência médica, né? E é a COREME que é o órgão responsável pela emissão dos certificados. Então, há todo aquele processo, como a gente explicou anteriormente, de um hospital, uma instituição, né? Ela vai passar por um processo de credenciamento, ela vai ser avaliada quanto às suas possibilidades de credenciamento, e depois disso é a COREME que, através daquele sistema e através de todo o regramento da Comissão Nacional, vai conduzir a formação do especialista e fornecer, né, essa titulação aí. Então, também mostrando aos senhores só apenas a numeração de quantas COREMES ativas. Bom, caminhando um pouquinho mais, nós temos os cenários de prática,
Então, a gente entra num ponto também bastante delicado em relação hoje às residências médicas no Brasil, né? E onde nós podemos ver claramente essas informações são fresquinhas, são retiradas do CIS-CNRM para apresentação que foi feita essa semana no COBEM, né, no Congresso de Educação Médica que está sendo realizado, só para mostrar a distribuição do número de residentes por região do Brasil em porcentagem. Então, a gente percebe, né, que é uma maior distribuição na região sudeste, né, região nordeste e região sul, né, tem uma divisão quase igual, e centro-oeste e norte, por sua vez, bem reduzida. Em relação ao número de programas, né, a gente percebe que na região nordeste, né, nós temos mais programas que a região sudeste. Então, não necessariamente, né, o número de residentes estão relacionados ao número de programas. Eu posso ter programas com várias vagas, né, de residência médica, ou eu posso ter muitos programas com poucas vagas de residência médica. Bom, essa regulação, então, dessas ofertas de vagas, elas são baseadas em que princípio, né? Os regramentos são muito claros, necessidades do SUS, cadastro nacional de especialista, ações de saúde pública, regulação das instituições, em consonância com os princípios do SUS, né? Os regramentos todos induzem esse financiamento em relação a esse investimento do governo, em relação a formar especialistas, eles são direcionados para a SUS. Mas quando nós falamos de SUS, nós estamos falando também de que SUS, né? Nós estamos falando dessa, né, distribuição que nós sabemos de financiamento para estados e municípios em relação a isso, né? Nós estamos falando de distribuição de especialistas e generalistas, então nós vimos que temos menos vagas, menos programas na região norte, né? Mas médico forma médico, especialistas formam especialistas, então o menor número de especialistas em determinada área também vai influenciar a possibilidade de formação de novos especialistas naquela mesma localidade, né? Nós estamos falando de SUS, nós estamos falando de qual perfil epidemiológico, né? É isso que nós estamos pensando quando vamos, né, avaliar o credenciamento de novos programas de residência médica, né? Então, aquela área tem mais acidentes de trânsito, ou aquela área mais endêmica para malária, então precisaria de infectologistas e por aí vai. Nós percebemos agora, né, a diferença das curvas epidemiológicas em relação à pandemia, como que cada estado gerenciou, se comportou, né? Ou às vezes até mesmo dentro de um próprio estado, a capital versus interior, então tivemos perfis de SUS diferentes, né? E nós temos também agora os ambientes simulados, que é uma realidade, né, dentro dos hospitais, de modo geral, das escolas, né, formadoras que têm ofertado programas também de residência médica como formação. Então, esta palavra, cenário de prática, ela ganha um escopo mais ampliado como cenário de aprendizagem, né? É uma oportunização de diversos locais para serem realizados o aprendizado e é uma reflexão mais ampliada desse processo, considerando esses diversos, né, essas variáveis que estão influenciadas nesse momento. Passando, né, então, esse cenário de prática, ele conversa um pouco com as nossas matrizes curriculares. E as matrizes curriculares atualmente, né, já resumindo grande parte da história da discussão do processo de construção disso, né, se baseia um pouco nas habilidades que o especialista, né, ele precisa ser apto a desenvolver para um exercício da boa profissão, lembrando lá novamente do artigo 6º, né, dos objetivos dessa formação. Então, ele precisa ter conhecimentos teóricos que embasem as suas habilidades, que possam dar subsídios, né, às habilidades, que ele possa aplicar isso de uma maneira adequada, sem deixar de exercer, né, essa empatia, a ética, o profissionalismo, né, e estar inserido dentro da medicina como um todo. Então, isso se chama currículo organizado por competências, né? São declarações, então, que definem padrões a partir de um verbo, né, em que a gente espera um comportamento observável, né, com um objetivo pretendido. A lei, esse currículo por competências, né, aí eu já vou para a parte do software, digamos assim, ela tem que dialogar com a parte
hardware do processo, né, com a questão da lei, em que regulamenta o número de horas, o número de atividades práticas, a porcentagem para carga horária teórica para o programa. Agora vem essa questão, né, do tempo anual dos programas de residência. Como um curso de pós-graduação, ele tem começo e fim. Então, estender um programa de residência, tá, sobre uma análise, inclusive, da Advocacia Geral da União, pois é um curso, né, de pós-graduação, então tem um regramento, né, legal e específico para isso. Também tem a resolução de 2006, né, que determina os cenários, efetivamente, que vão ser executadas essas atividades, né. Essa resolução, ela também está no escopo de discussões da Comissão Nacional, após, né, a aprovação de todas as matrizes de competência, e essas matrizes não vão entrar na parte pedagógica, digamos, do processo de construção, porém, no Brasil, na Comissão Nacional, né, as sociedades de especialidades, elas foram, né, convocadas a utilizar o método da taxonomia de Bloom, com complexidades crescentes, de acordo com os níveis hierárquicos da residência, aplicando verbos para que eles pudessem executar isso. Mas não, esse escopo, né, pedagógico, digamos assim, novamente, ele é embasado por um regramento. Em julho de 2014, as diretrizes nacionais curriculares do curso de graduação instituíram, né, que as graduações pudessem mudar seus currículos tradicionais para desenvolvimento de competências. Em 2015, né, através do decreto 856, que regulamentou a formação do Cadastro Nacional de Especialistas, né, que dispõe sobre a atividade do médico, instituiu o programa Mais Médicos, e no artigo 15, ele é bem claro, ele fala que compete à Comissão Nacional definir a matriz de competência para a formação de especialistas na área de residência médica. Então, todo esse processo, nesses mais de 40 anos, né, da residência médica no Brasil, ele foi 40 anos oficialmente, né, porque temos as histórias, né, do período antes do primeiro regramento de 77, já dos primeiros modelos de residência médica, mas sem um regramento definido. E agora, esse alinhamento com a Comissão Nacional. Então, foi isso que a Comissão Nacional fez a partir de fevereiro de 2017, onde criou-se várias comissões para poder desenvolver sobre o tema, e mensalmente, né, em cada a plenária, né, a sociedade de especialidades, e aí algumas sociedades, elas têm uma conversa maior, têm um know-how maior para esse desenvolvimento dentro dos seus afiliados, né, dos seus membros, né, outras requerem um suporte maior, né, da parte pedagógica, dos professores que fazem parte das SERENs, né, e isso vai sendo apresentado, validado pela Comissão Nacional. Já foram apresentadas 55 especialidades, né, só faltam apenas 8 agora para fazer a aprovação, e a publicação dessas resoluções, né, elas são encaminhadas pelo presidente da Comissão Nacional. Após, né, a parte técnica e aprovação de todo o processo, vai para o jurídico do Ministério da Educação, onde há todo um escopo de regramento legal, porque vai virar uma resolução. Então, vai ser publicado no Diário Oficial. Eu tive ontem a feliz, né, notícia, através do presidente da Comissão Nacional, do Ministério da Educação, que nós estávamos aguardando, desde o início da pandemia, né, a publicação das matrizes, inclusive porque esse ano nós não tivemos ainda, né, as matrizes discutidas, publicitadas no Diário Oficial. E ele nos deu a garantia de que até o final do mês, ou início do próximo mês, então, as matrizes já discutidas serão apresentadas. Bom, um outro, já avançando, já quase terminando, um ponto também importante, quando falamos de residência médica, né, que essa missão que o Dr. Cotizias nos deu de falar sobre residência médica, então a gente teve que ter um alinhamento. Então, o item financiamento é muito importante também, que todos nós, médicos, tomamos conhecimento do investimento que é feito nessa forma, né, de formação, nesse processo de formação, nessa modalidade,
que nós, né, atestamos como sociedade, como modelo ideal de especialização, né? Então, nós vemos aqui, hoje em dia, o Ministério da Saúde, realmente, ele faz um aporte maior de financiamento em relação às residências, mas nós temos uma parcela muito importante das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde, né? Financiamento próprio também tem aumentado bastante, instituições privadas que têm feito sistema de financiamento. E aí, por que o Ministério da Saúde, né, tem essa maior liberdade em relação a isso? Através de um programa que foi construído desde 2007, né, que é o Pró-Residência. E essa é uma portaria sempre interministerial entre MEC e Ministério da Saúde, e que disponibiliza, desde 2009 até 2019, né, esse crescente de financiamento de bolsas. É importante nós termos o olhar em relação ao objetivo dos programas, né, e o objetivo da formação de residência médica. Se nós observamos aqui os estados da região sudeste, né, e da região sul, por exemplo, são os estados que têm um grande número de financiamento, né, de bolsas de residência médica, né? Então, mas por que isso? São estados, então é um programa que não está diminuindo a inequidade, digamos assim, né? Não, nós sabemos que quando falamos de residência médica, nós estamos falando de um programa educacional, e nós formamos especialistas aonde há cenários adequados à formação de especialistas. Então, apenas o financiamento, digamos assim, ele não corrige, né, deficiências de inequidades em relação à formação, né, ou a um possível objetivo de fixação de médico em áreas remotas através da residência médica. São escopos diferentes de pensamento, né? Nós temos aqui, essas informações, elas são públicas, nos sites tanto da OPAS, do Ministério da Saúde, encontram isso, e essa é um resumo, por exemplo, da lei orçamentária do ano passado para esse ano, né, em relação ao MEC, quanto que o MEC tem de recurso, efetivamente, para poder financiar esses processos de residência médica. Então, são muitos dados, nós temos que olhar os dados com cuidado, né, a gente não pode se assustar, às vezes, diante de números, né, a gente precisa ter uma reflexão mais ampliada em relação a isso. Bom, a preceptoria, então, ela é fundamental e ela precisa, né, agora, principalmente no período de pandemia, nós percebemos isso, né, muitos médicos, muitos preceptores, professores, formadores, né, eles são do grupo de risco, né, ou às vezes têm uma idade um pouco mais avançada e tiveram que sair da linha de frente. Então, muitos serviços ficaram descobertos, digamos assim, nesse processo de formação. E o residente, por sua vez, um decreto de emergência de saúde pública, os serviços eles foram deslocados para prestar a primeira missão, né, que foi a missão assistencial. Então, houve uma desorganização, né, em locais, num primeiro momento, para depois, e agora estamos tentando, né, minimizar os danos e reorganizar os serviços. Claro que isso descortinou também fragilidades que vêm acontecendo em diversos cenários com mais estabilidade, né, eles conseguiram se sustentar mais também como força de trabalho. Cenários já frágeis em relação a esse processo, com vulnerabilidade já do profissional de saúde, eles sofreram mais também, né? E aquela pergunta, o que motiva um médico a ser preceptor, né? Em muitos locais não há remuneração alguma, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma forma de remunerar essa preceptoria, uma questão também que tem que ser levantada, né, para poder ser discutido. E o médico residente, que é o objeto, digamos assim, de toda essa discussão, de toda essa engrenagem, né? É a formação, né, de um especialista. Então, o médico residente, ele está passando por esse processo de formação. Então, todo esse suporte, né, e todas essas questões reflexivas, então, por que ele vai fazer residência, uma demanda, né, uma aptidão pessoal, uma necessidade, uma questão de mercado, né? Nós vimos que a sociedade mudou, a perspectiva epidemiológica mudou, né? A questão de especialistas e generalistas, agora com a pandemia nós percebemos, né,
a complexidade do cuidado. Então, efetivamente, né, isso vai influenciar na escolha do médico residente agora nos processos seletivos em relação a qual a área que ele quer alcançar, né? Os desafios, então, para encerrar a apresentação, são inúmeros em relação a essa engrenagem, né? Que apesar de ter inúmeros desafios, naquela figura ela é bem simbólica no início, em que todos conseguem segurá-la, né? E fazer essa roda girar, né? Nós temos um desafio agora que está se colocando, né, que foram a abertura de novas escolas médicas, né? Eu tirei esses dados aqui, reportagem do CFM recente, pelo quantitativo atual de médicos, e nós percebemos um protagonismo, né, da juventude médica em relação a esse processo. Então, essa juventude médica, né, digamos, esses pós-egressos dos cursos de medicina, né, eles vão querer se especializar como residência, então há vagas para todos, né? Só para ter uma ideia, né, esses 5 primeiros meses do ano, de acordo com a portaria do Ministério da Educação, que antecipou a formação do sextonista, né, para atuar na linha de frente em relação à Covid, nós tivemos quase que 70% da média anual dos últimos anos, né, dos últimos 10 anos, digamos assim. Então, é uma situação uma situação grave, porque nós sabemos, né, da questão da remuneração, e os médicos residentes, eles estão num pleito anual já para a questão do reajuste dessas bolsas, que está sendo está numa negociação já bastante avançada em ambos os ministérios, mas isso também vai refletir em municípios e estados, né, e nas instituições também privadas, né, que muitas nos últimos meses, né, já procuraram a Comissão Nacional, já com o intuito de descredenciamento de alguns programas, tendo em vista, né, a questão do custo-benefício em formação de novos profissionais. Então, isso também é um desafio e algo a ser construído, né? Quando nós falamos, então, muito simples, abrir mais vagas, então nós já conversamos a questão do custo, mas principalmente também, eu queria chamar a atenção que a questão, que a maioria das escolas, né, dessa formação é de instituições privadas. Instituições privadas de graduação normalmente utilizam para campos de estágio, campos de prática, de cenários públicos, né, onde já acontece residência médica. Então, muitos pedidos são negados por concorrências de cenário. Não tem como, num cenário em que já existe uma oferta de um programa de residência médica, né, para tentar suprir uma necessidade de novas ofertas, abrir novos programas de residência médica. Então, os desafios são inúmeros, eu listei alguns, né? Não sei se pelo tempo a gente pode, na discussão, ampliar um pouquinho mais sobre isso, né? Que é a questão, então, da necessidade da formação realmente de especialistas, né? Nós vimos agora em relação à complexidade, mas formação uma boa formação, uma adequada formação, né? A questão da preceptoria, né? Como aproximar isso, programas de públicos, né, ou programas que incentivem a formação de preceptores, né, ou estimular municípios e estados, de alguma forma, com políticas mais direcionadas a esse profissional, né, diferenciado, né, então trabalhar junto ao legislativo, por exemplo, essas questões, e por aí vai, e por último, né, para alinhar um pouco com o tema, a questão das tecnologias e da telemedicina, né. Por exemplo, se a gente pensar no Dr. Tupi hoje, né, como é que ele poderia estar, né, nesse tempo de pandemia, fazendo a sua aula de anatomia, né, ou então no uso das novas tecnologias, né, como que ele ensinaria aos seus alunos, né, aos seus médicos. Então, era isso que eu trouxe para os senhores, para poder fazer essa apresentação hoje e para a gente poder iniciar a discussão. Muito obrigado, doutora Viviane. A senhora está ouvindo? Está, né? Sim, sim. Tá. Foi realmente excelente a sua apresentação, muito ampla, tocou basicamente em muitos dos temas que foram perguntados e que a gente pode aprofundar um pouco mais conforme nós temos tempo no debate. Parabéns pelo seu tempo perfeito, os 30 minutos. Eu queria começar só fazendo uma pergunta minha.
A gente sabe que a residência médica é muito mais um programa de Estado do que de governo, né? Mas nós tivemos um governo que mudou agora. Houve alguma mudança de diretriz interna em relação à residência médica com a mudança de governo, ou está se dando continuidade àquilo que já tinha sido planejado anteriormente? Bom, então, nós, no Ministério da Educação, nós já estamos no segundo ministro, né, digamos assim, nós tivemos um ministro anterior e quando muda o ministro, também mudam os secretários, né, então, a residência médica também já, nós estamos com o atual presidente da Comissão Nacional de Residência Médica desde março, né, ele entrou bem no início da pandemia. Então, a comissão, ela é rica no Brasil, digamos assim, a gente tem um privilégio, digamos, de ter essa comissão, porque ela é perene, né? Acho que isso que protege um pouco, apesar de, sim, a gente saber da morosidade, às vezes, que necessita para que os processos sejam executados, né? Nós somos médicos, a gente raciocina em cima daquele caso e a gente já tem uma autonomia decisória na nossa prática, mas no processo educacional da residência médica, inserido nesse escopo do executivo, nós temos alguns regramentos que dificultam isso. E, principalmente, o que mais influencia a Comissão Nacional de Residência Médica é essa instabilidade dos gestores. No próprio Ministério da Saúde, também nós tivemos mudança de ministro, então muda o representante do Ministério da Saúde na Comissão Nacional de Residência Médica. Então, toda uma negociação que é feita, às vezes, com um gestor, mesmo sendo do mesmo governo, nós sabemos que os gestores têm perfis, né, próprios, ou têm projetos particulares, ou têm algumas iniciativas também, né, em determinadas áreas. Então, o nosso desafio ali, como representantes, nós temos o CFM, nós temos a MB, nós temos a ABEM, a FENAM, né? Todos ali como médicos, é esse diálogo permanente com os gestores, esse é o nosso desafio ali, né? Digamos assim, essa queda de braço entre, né, a execução, entre a proteção da medicina, antes de tudo, né, e essa necessidade do entendimento dos gestores em relação a esse processo, né? Não, o objetivo não era pergunta capciosa, não, era só realmente porque a gente não conhece os meandros de como a coisa funciona, e claro que tem temas que são temas nacionais que a gente acaba lendo em jornais, e esse tema acaba não sendo um tema discutido fora do ambiente próprio como esse, né? A senhora comentou também que o Ministério da Saúde tem uma cadeira na comissão. De que maneira que se dá essa integração? É uma integração, é uma cadeira mais pro forma ou realmente o Ministério da Educação e da Saúde, a Comissão de Residência Médica, com os responsáveis pela criação de novas vagas e políticas públicas, até mesmo demográficas, como a senhora falou, sentam com mais frequência e buscam realmente entendimento nesse aspecto? Pois é. Se nós observarmos, né, na história, a gente vê, através das resoluções publicadas, o período da história onde esse alinhamento ele teve mais forte, digamos assim. Então, a gente percebe que 2007, 2009, né, essas portarias interministeriais, 2011, houve, apesar de ser um governo anterior, mas houve uma conversa entre os entes do mesmo governo, mas de ministérios distintos, né? Às vezes a mudança dos gestores ela não ocorre da mesma forma em cada unidade, cada entidade, digamos, cada órgão, né? Então, isso também, acredito que para os gestores, essa repactuação entre eles fica mais complicada. Mas, recentemente, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a partir do ponto que foi a questão, que está sendo a questão do reajuste das bolsas de residência médica, e isso, assim, quando a gente fala de reajuste, não está no escopo, efetivamente, nem do CRM, nem do CFM, nem da ABEM, deliberar sobre isso, mas esse assunto é trazido para a plenária da Comissão Nacional, né, para ganhar força e relevância, justamente para fazer com que os gestores façam esse encaminhamento e essa discussão. Então, neste momento, as duas, digamos assim, tanto o MEC quanto o Ministério da Saúde estão
num diálogo, estão num alinhamento para poder, né, chegar num ponto comum em relação a essa questão do primeiro, né? A gente não pode falar reajuste, seria a questão de reposição de uma defasagem em relação ao valor, né, dessa bolsa de formação, e para 2021. Então, esse é o primeiro alinhamento. Agora, em questão às vagas, há sistemas que foram criados pelo Ministério da Saúde, há sistemas pelo Ministério da Educação, né? E a Comissão Nacional de Residência Médica, ela fiscaliza, digamos assim, e acompanha esses processos em relação a isso. Obrigado, Taviane. Vou fazer algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat. O doutor Anderson pergunta se a senhora sabe dizer, se possível, quantas dessas vagas são ligadas diretamente a hospitais universitários próprios, ou se são serviços privados, ou se são serviços acadêmicos ou não. A senhora tem uma noção desse percentual ou não? Eu tenho até um número quantitativo, óbvio que de cabeça lembrar, eu não coloquei numa apresentação, mas se quiser depois pode pegar meu contato, eu posso passar, mas aquele slide que eu apresentei, mais ou menos da distribuição, né, do percentual de remuneração, do financiamento das bolsas, ele já nos direciona um pouco em relação a isso. Por exemplo, os hospitais universitários, né, eles são financiados pelo MEC, né? O programa Pró-Residência, ele dá o suporte, tanto os hospitais universitários, estados, municípios, etc. Mas o MEC, se a pergunta ajudar um pouco, ele só financia os hospitais universitários neste momento. Uhum. Uma outra pergunta que surgiu aqui, doutora Viviane, é qual a alternativa que a Comissão Nacional de Residência Médica pensa? A gente está vendo hoje muitos grupos econômicos comprando hospitais que tinham, né, e que têm residência e que estão pensando em desativar. Como é que a Comissão Nacional pensa em solucionar isso? Olha, essa questão tem chegado agora no último mês, digamos assim, nos 2 últimos meses, com pedidos tanto de descredenciamento de programas, né? E, digamos assim, toma que a gente não vai mais administrar e nós estamos devolvendo o processo de formação. Só que existe um regramento muito claro em relação a descredenciamento de programas, isso está no decreto. Então, a instituição, ela é obrigada, né, porque ela fez esse processo seletivo que ocorre a partir do momento que ela foi credenciada a formar, ela recebeu essa certificação, ela também sabe do regramento que ela está sujeita, né? E esse processo seletivo que o residente prestou para aquela instituição, ele é um contrato interpares que também tem um regramento jurídico embasando isso. Então, não é simplesmente, eu estou encerrando, estou devolvendo para a Comissão Nacional e vocês distribuam os processos em relação a isso, né? Então, a gente sabe que a instituição ela tem o compromisso até finalizar aquela turma. Agora, quando finalizar aquela turma, realmente ela pode pedir o descredenciamento, né? Desde que não tenha mais residentes em formação naquele serviço. E esse é um pouco temerário acontecer, porque vai afunilando ainda mais a questão do processo, né, de formação residência médica, tendo em vista também que vamos ver como vai acontecer em 2021, mas a questão do financiamento ele é finito, né? Então, os estados, os municípios também, se houver um reajuste a nível federal, isso o município ele vai ter que digamos assim, fazer o mesmo reajuste. E aí, como a gente viu lá, a questão dos recursos e financiamentos diferentes, então, uma questão bem complexa e bem delicada para se tratar. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Nós temos vagas abertas, que ficam abertas durante o ano, as vagas ofertadas? Temos vagas não preenchidas no sistema? Tem vagas que são chamadas de vagas ociosas, né? Mas essas vagas ociosas, por exemplo, é temerário a gente fazer um julgamento de valor sobre vagas ociosas. O que a gente pode dizer que sim, existem vagas ociosas em diversos programas, desde anestesia, vagas ociosas em programas de anestesia, por exemplo, como de medicina e família e comunidade, né? Então, nós temos que analisar de uma forma individual cada cenário para poder entender o porquê
tem ociosidade de vagas. Por exemplo, se aquela instituição ela foi credenciada para ofertar 10 vagas e neste momento ela só ofertou 5 vagas, então eu não posso generalizar e dizer que as vagas ociosas são por isso. Eu tenho que analisar individualmente o porquê daquela instituição, né, só está oferecendo a metade das vagas do que ela foi credenciada para tanto. Mas da questão de pagamento, não, ela só recebe pelo número de residentes cadastrados no CIS-CNRM. Então, o controle em relação aos custos, ele é muito rigoroso em relação a isso. Eu acho que todos os questionamentos foram feitos. O doutor Vicente havia perguntado em relação às escolas médicas, mas acho que a senhora respondeu que houve um crescimento muito grande de escolas que não contemplou o número de vagas, né? Quer dizer, estima-se que em breve a gente vai ter 30 mil médicos sendo formados por ano no Brasil, e nós temos 16, 18 mil vagas ao todo, é isso mesmo, né? Então, exatamente. Quer dizer, de que maneira que o sistema pretende tentar corrigir isso, entendendo que, claro, como a senhora disse, as vagas são criadas pelo sistema privado, que utiliza o sistema público, mas pensando de uma coisa maior, que é a qualidade da saúde que o paciente recebe, né? Sabendo que o Conselho tem um papel importante, né, em fiscalizar essa qualidade de serviço prestado. Quer dizer, de que maneira que a gente, o que está sendo pensado dentro da Secretaria, como que a gente vai poder corrigir essa qualidade? Quer dizer, através de exames, como é que o Conselho vê eventualmente uma prova, estilo prova da OAB pelo CFM, como é que isso tudo é visto pela Secretaria? Então, essa é uma questão que tem sido colocada, principalmente que o start disso, né, igual eu estou falando, essa pandemia, ela descortinou, a Comissão Nacional, ela tinha um ritmo, isso, o Brasil inteiro acompanha esse ritmo da Comissão Nacional, né, mas essa pandemia, ela girou a chave. Ela exigiu novos comportamentos, tanto que nunca se realizou plenárias extraordinárias quanto foram realizadas esse ano. Então, aquele calendário de reuniões, ele se multiplicou, né? E fora as plenárias extraordinárias, os grupos dos conselheiros no WhatsApp, ele não para. As discussões, elas são feitas o tempo inteiro, bem como nos grupos das comissões estaduais, né? Para que sejam encaminhadas da forma mais objetiva possível. E nesse ponto também, o jurídico do Ministério da Educação, ele está muito mais alinhado à Comissão Nacional. Então, ao invés de levar um assunto para a plenária, para depois encaminhar o jurídico, esse assunto anteriormente é já feito em relação a isso. Então, essa questão que fez esse start em relação a isso foi até pauta de reunião que eu tive ontem lá no Ministério da Educação em relação a isso, né? Para poder avaliar como vai ser feito, porque há uma falácia quando fala a questão de cenários, que a gente viu que muitas instituições, elas já ocupam cenários de graduação, né? Utilizar residentes, então nós não temos uma ampliação de cenários. E aí a importância do Ministério da Saúde, importância do CONAS, do CONASENS, que são gestores estaduais e municipais de saúde, alinhar com as entidades, né, com o CFM, com a MB, justamente para entender esse escopo de ampliação, né, do próprio Sistema Único de Saúde, para que a gente possa chegar num denominador comum em relação a isso. Né? Há projetos de expansão para interior e etc., mas isso, a comissão, nós, médicos, vamos depender muito dos gestores, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, para que eles possam, né, subsidiar essas ações. O que a comissão faz é, tecnicamente, apoiá-los, instrumentalizá-los, trazer essas questões, não só de uma forma de cobrança, mas já propondo soluções. Isso é um papel proativo e uma função da Comissão Nacional que ela tem junto ao Executivo. Ela tem a oportunidade de opinar junto ao Executivo, né, o seu rumo, digamos assim. E também tem essa responsabilização de ser proativa e não só apontar as deficiências, mas pensar junto, né, porque são os representantes de todas as nossas entidades. Então, pensando junto e subsidiando os gestores para que tomem as decisões mais acertadas quanto ao rumo da residência. Certo, muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Deixa a palavra aberta aos participantes. Bom, não tendo, eu agradeço a doutora Viviane
E passo a palavra ao nosso presidente, doutor Daniel, para que encerre a noite. Obrigado, doutora Viviane. Obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Viviane, pela excelente palestra. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina agradece muito a sua participação, assim como a gente agradece a participação do doutor Donizete também. Agradecemos muito a participação de todos os participantes aqui que prestigiaram essas nossas duas grandes palestras de hoje. E lembrando que amanhã a gente começa às 18 horas com a palestra do Dr. Rui Nunes sobre bioética, e a gente vai começar mais cedo por causa do fuso horário, que o Dr. Rui deu essa canja para a gente, ele nos ajudou, porque lá vão ser 10 horas da noite. Então aqui a gente vai começar às 6 da tarde, previsão para terminar às 7h30 mais ou menos. Então, muito obrigado pela presença de todos e até amanhã. Boa noite.